na Trina pode, porque como a gente já falou, aqui na Trina pode tudo. E hoje, no Dia do Obstetra, não poderia ser diferente. A gente trouxe uma pessoa muito especial, da qual a gente teve a honra de ser convidada para fazer parte de um momento incrível da vida dela, que não poderia deixar de ser o nascimento da sua filha. Bem-vinda, Mari Belém, gente. cantora, empresária, mãe da Júlia, de 7 anos, e da Laura, de 11. E lá, Júlia que veio pelas mãos e acolhimento, principalmente, de vocês, né? Ai, você fala que eu sou especial, vocês que são, vocês têm vocês têm uma parte na minha vida muito importante. E não é só a questão do nascimento, mas a forma como a gravidez toda foi conduzida e o momento do parto para mim foi assim, eu fui muito respeitada e muito acolhida o tempo todo nas minhas vontades, teimosias, e a forma, né? Porque mesmo a Mega, que é minha melhor amiga, que também teve o Max quando... Comigo. Todo mundo que estava... Querida. Ela não podia ter parto normal por causa da pressão alta, e aí foi um parto cesárea, só que humanizado. Então, assim, sempre foi muito respeitada a mulher naquele momento. Então, foi muito diferente no meu primeiro parto. E vocês estão lá. Vocês e a Miriam. A Miriam demais. Miriam Leal. Foi uma honra, sabe, Maria? Fiquei até emocionada. A Moni falando, não sei se deu pra perceber, mas relembrar tudo isso. Muito E especial. o prazer de cuidar de você antes da gestação, durante e depois, hoje em dia, ainda cuidar de você, das suas amigas. Você tem tantas amigas. Não, e aí eu marco a Lu em qualquer coisa, aparece uma amiga. Nossa, eu também vou lá. A ideia correr. Ai, que eu delícia. também tô. Eu falei, gente, a Nana Preta, muita gente. Muita Ai, gente. que delícia. Eu falo que a gente tem um maravilhoso hábito de virar amiga das Graças nossas a pacientes. Deus. Graças a Deus. Eu mando pergunta pra Lu, já da Laura, né? Eu já tô cuidando da Laura. É, É já verdade. mando pergunta da É Laura, isso aí, olha, isso aqui, aí. não sei o quê, um peitinho apareceu, como é que vai, né? Porque eu já sei que ano que vem eu vou... Não sei Olha, se ano que vem, eu até vou ter te perguntar quando começa ano gineco. um monte de comadre exatamente. fazendo Não, ela tem tricôzinho, a gente adora. Ela tem a idade da Luli, daqui a pouquinho a Laura passa E a a ser minha tia paciente. cegonha, tá? É Não tem isso nome. E volta pro colo. Eu falo, isso é legal da obstetrícia, né? A gente faz o parto das meninas e depois, quando elas começam a crescer, elas voltam pro nosso colo, né? O dia que ela perguntou como era um Papa Nicolau. Gente, juro por Deus, eu ria. Porque eu falava assim, eu falei, não, mas como é que é? Eu falei, não, depende, ela olha. Ela olha lá dentro. Olha lá, uai, tem que olhar lá dentro. Porque não é, a gente não consegue ver, então tem que cuidar da saúde dentro da gente. Tá. E aí, como que é? Eu falei, olha, eu vou te falar qual é o mais... Eu não vou falar nem daquele do iodo, se eu contar. Não, a gente Não, vai não lá. assista, O não do iodo é assusta uma coisa não, horrorosa. Mari. O iodo, realmente, olha, mas tem que fazer. O do Papa Nicolau, você coloca o negócio, aí eu falava assim, você coloca o negocinho, aí ela gira o negócio, vai abrindo, ela... Deus me livre! Credo! Eu falei, Lalau, você é muito pequenininha. Lalau, a gente vai cuidar de você com muito carinho, Gente, é não muito precisa ficar com engraçado. medo. Tudo assusta muito, né, pra elas. Não, e não fica preocupada. Eu acho que isso, o carinho, o amor, seja no parto, seja na primeira consulta, seja na consulta ginecológica, quando a gente fala em humanização, né? O que é humanização? Eu acho que a humanização é cuidar do próximo. A gente é um ser humano, né? E é isso justamente que vai diferenciar a gente da máquina, né? Claro. Então, isso é... Mas é acolher, engraçado, né? existem médicos que seguem exames. É. E existe médico que conhece o corpo da mulher. Então, eu vim pra doutora Lu, que não lembro... foi a Mega e a DEA. E a Deia, que levaram pra você. Eu tentava engravidar da Júlia, não conseguia. E aí, o meu antigo obstetra falou assim, não, vamos botar umas injeções aí, porque você não tá ovulando. Eu tinha 34 anos, eu falei, eu tô ovulando? Aí, e eu tenho muita cólica de ovulação, eu tenho mais cólica de ovulação do que de menstruação. Quando eu tô com cólica, eu falo agora, fica quietinha, vamos deixar só 2 filhas, tá tudo certo. Então, assim, eu sinto que eu ovulo, não é possível. E aí ele até deu uma injeção, tudo não aconteceu nada. Eu falei, porque tem aquela coisa, né? O cara, o marido, ele sabe. Você chega muito... Hoje. O Cristiano falava, Ele quando fala, você hoje... vinha com o olho assim, ó, alguma coisa tá acontecendo. E não é natural. A gente é pisciana, né? Ou a coisa vai, ou você não consegue forçar um negócio. Sim, lógico. Então, aí eu fiquei falando, vou procurar uma segunda opinião. Aí fui. Ela me deitou, juro por Deus. Eu falei, tudo tá acontecendo, falei que tava engordando pra caramba, não sei o quê. Ela falou, parece ovário policístico. Aí eu, que é isso? Não, é uma síndrome super comum nas mulheres. Eu deitei, ela olhou e falou, eu acho que é, só faz o exame pra gente ter certeza. Ela não olhou o exame. Exato. Sim. Ela me ouviu, ela olhou o meu corpo e falou, eu acho que é isso. E era.
Aí eu tomei metformina, acho que 2 meses sei lá, engravidou. E engravidei. Espontâneo. Espontâneo. E com a Laura pedindo pra Nossa Senhora na igreja. No mesmo dia que ela ajoelhou e falou assim, eu quero um bebezinho. Eu engravidei no mesmo dia. E essa é a diferença. Então, por exemplo, eu falei pra ela, eu gostaria muito de tentar o normal, porque já tinha passado 2 anos da cesárea e só tinha sido uma cesárea, não é isso? Foi isso mesmo. É isso Eu lembro mesmo, que era- exatamente. os cuidados eram esses. Perfeito. Mas eu falei, obviamente eu não vou arriscar minha saúde pra isso, mas eu Sim. gostaria de experimentar, De tentar. saber como que é. Minha mãe me tirou com a mão, gente. Minha mãe saiu na minha cabeça, ela fez assim. Aí eu falei, não, aí já é demais. Eu vou ser muito mais índia que eu. Nasci em São Paulo, ó, muitos prédios, não vou fazer isso. Mas ela respeitou até o último momento. E aí ela falou, foi muito clara, falou, ó, eu vou tomar um café. Quando eu voltar, se não tiver curado, a gente vai fazer cesárea. Mas... E aí veio danada! Consegui! Danada! Não, porque eu falei pra gente, ela, essa aqui é uma danada. Eu cheguei na noite anterior, né? Exato. No hospital. Eu tava Olha. foi tudo diferente a primeira da segunda. A Laura estourou a bolsa e eu fui pro hospital. Eu não tive contração, não tive nada. Só que aí, como era Réveillon, Sim. eu só senti uma contração que foi no toque. Aí o que eu ouvi foi, se a gente não fizer o parto agora, ela pode entrar em sofrimento. Se eu ouvi isso, eu não tinha informações, né? Não tinha, o blog eu escrevia sobre mais sempre sentimentos e as coisas mais clássicas, assim, de maternidade. Eu não fui muito a fundo, né? Tipo, o que leva ao sofrimento, quanto tempo pode tentar. Estados Unidos, enquanto você não tem normal, a criança nasce sem braço, mas nasce normal. Exato. Que Então, também assim, não é legal. Que também não é Se a legal. gente for pensar, também não é legal. O radicalismo de nenhum dos lados é bom. Nenhum. E uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem muito é que o corpo é da mulher. Sim. Então, depois que nasce, não é aquela pessoa que tá falando que tem que ser pai normal, que vai ter que amamentar, que vai acordar a noite inteira. O corpo dela tem que ser respeitado, o limite da mulher tem que ser respeitado. E isso, que eu brincava de bullying materno, tanto o parto quanto a amamentação, as pessoas têm 200 opiniões. E nenhuma delas é você. Exato. E eu não sei, às vezes eu sou traumatizada com parto normal porque eu vi num filme, num documentário, e eu falei, meu Deus, não quero passar por isso, eu quero que meu momento seja mágico. Sei lá, entendeu? E o corpo é da mulher. respeito até, Mari, porque as pessoas às vezes não são empáticos, Não. né? Porque aquela mulher às vezes sonhou com parto normal e teve que ter uma cesárea por algum motivo e também ela tá com um sofrimento de... Poxa, então o que ela precisa, e eu acho que nós, entre mulheres, a gente deveria fazer, é se abraçar mais, o acolhimento. Né? Eu acho que hoje tá um pouco melhor. Mas quando eu tive, a impressão que eu tinha quando nasceu, a Laura, então, principalmente que foi cesárea, que crime. E tá aí, né, gente? Saúde. Tá linda, maravilhosa, graças a Deus. Eu achei que eu ia parir e ia assim, uma rede de acolhimento. E foi o contrário. E meu blog ainda na época era na Veja, o portal da Veja. Então tinha muito acesso e muita gente assim. Então era assim, você é só da boca pra fora, seu médico foi um sacana. E eu ficava assim, gente... Vocês não estavam lá. É isso. Vocês não sabem quem E a gente não pode esquecer que cada um tem a sua história. E mesmo, eu falo muito isso, né, no consultório. Eu falo, cada mulher tem a sua história e mesmo uma mesma mulher em diferentes gestações são histórias completamente diferentes. As minhas gestações foram completamente diferentes. Exato. A única coisa que eu fiz diferente, além de ter outra obstetra, foi que eu fazia exercício pélvico com uma moça que fazia comigo. Então eu fazia um monte de coisa com bola, eu fiz 2 vezes por semana, sei lá, que isso ajudou. Mas... de resto, eu aí também não enjoei nenhuma das duas, tal. Engordei pra caramba nas duas, tomei bronca dos 2 médicos. Com razão. Mas tudo bem. Ai, mas eu podia não ter engordado tanto. Depois, não é nem a questão estética, mas assim, o corpo, sabe? Assim, o cansaço. Eu lembro que o Cristiano brincava que ele me empurrava pra sair da cama, porque eu já tava entalada já. Assim, é desconfortável. Eu não foi tenho verão, fotos grávidas que as assim, duas, nossa, né? que maravilhosa. Eu não tenho da Laura tem uma que eu amo muito. Mas tanto da Laura quanto da Júlia, o começo da gestação eu gostava. Quando eu tava muito no final, eu falava, gente, eu tô horrorosa. Eu amava a sensação. Assim, isso é uma coisa que eu sinto falta. Do chute. Às vezes a gente não se reconhece no corpo, né? E aí eu falava, gente, as pessoas têm fotos tão lindas grávidas. As minhas são todas horrorosas. Então, eu não me curtia grávida. Hoje, talvez não fizesse diferente, mas racionalmente... eu faria diferente. E esse abraço, né? Porque às vezes é isso, nem todo mundo se sente bem. E não tem que ter uma cobrança de... eu lembro que você eu tem cheguei que lá se achar vou tomar linda. vou tomar bronca. Eu acho que eu parei a Júlia com 103 quilos. A gente pula essa parte, né? Não, tem que falar para as pessoas não se sentirem mal se você chegou nesse ponto como eu. 103 quilos. Pois é. Pra você ter ideia, hoje eu tenho 67. Então, quer dizer, veja bem. Aí, ela falou assim, não, vamos cuidar do peso. Aí eu ia na consulta, 2 quilos esse meio. Aí começou a vir assim, cada vez que eu ia, eu falava, não...
Beleza. Na última, que o Cristiano tava junto, a hora que eu subi na balança, ela fez assim, ó. Agora vamos, né? Depois a gente vê isso. Vamos ver o que a gente faz. Você teria médico, e eu conheço histórias de médicos que acabam com a emoção da mulher. Tipo, olha lá, como é que você vai parir? Eu soube de uma história, obviamente não vou falar quem, mas falou pra pessoa assim, claro que você não tá engravidando, olha o seu tamanho. Você acha que seu marido quer transar com você? Eu já ouvi relatos de paciente. Uma Gente, gordofobia também, que é muito que complexa não é e que dói muito Gente, na alma de uma tá mulher. não conseguindo Poxa. engravidar, ela tá com uma série de coisas. Uma coisa também que eu acho que mudou muito, não se falava muito em puerpério quando eu tive as meninas, e hoje eu acho que abordam um pouco mais, porque as pessoas não têm ideia do que é o quanto estraçalha emocionalmente a mulher. Não sabem. Porque Mas você vê sempre a coisa do muita que lindo, sou flutuação grata. hormonal, né, que já é difícil da gente lidar, e é isso, e a falta do acolhimento social que acontece muitas vezes. E a montanha-russa, né? Porque Sim. você tá chorando, aí você ri, aí você tá muito cansada, aí você chora de cansaço, aí ao mesmo tempo você se culpa porque você devia estar agradecendo muito a Deus todas as horas que você teve um bebê, e é uma bênção. São duas caixinhas diferentes. É um corpo que tá voltando e que você também tem dificuldade de se reconhecer. No corpo, a coisa da o mulher. cabelo, que às vezes por conta do hormônio começa a cair. Que vai cair, 3 meses depois vai cair, vai ter um Exatamente, não é relógio. imediatamente após. Aí tem a cobrança da amamentação, não tô amamentando direito. A mulher, ela se culpa muito, isso é cultural, né? É na sociedade. A mulher se culpa muito, ela se culpa desde... Às vezes eu falo assim, nossa, eu vou fazer minha unha. Meu Deus, eu tinha que estar comemorando que eu fiz minha unha. Tinha. Você tem que estar feliz. E a partir do momento que você enxerga que o seu filho vê quando você está feliz e vê quando você não, a criança sente. Que nem na separação. Eu falava pra ela assim, eu ficava desesperada. Eu falava, gente... E aí a Laura falou um dia pra mim assim, ai mãe, teve um dia que você estava tão triste em casa que eu pedi pro Papai do Céu que vocês separassem. E aí eu me culpo até hoje porque vocês separaram e você sofreu. Eu falei, Laura, você hoje, quando você me vê, pensando nesses dias, você me viu triste. Onde eu tô mais feliz? Hoje, mamãe. Eu falei, então, na verdade, eu tenho que te agradecer. Se o Papai do Céu te ouviu, seu pai tá super feliz, eu tô super feliz. Que bom. E tá tudo certo. Mas você vê que até ela, nesse tamanho, já se imputa coisas Eles que não tem nada a ver. percebem. E porque eles percebem. Eles percebem. Então, se você... tem também todo o questionamento da mulher, assim... meu marido vai querer transar de novo, não vai... agora que eu sou mãe, eu posso continuar fazendo as coisas que eu fazia antes, tipo, desde a cama até ir pra um bar beber. A questão do julgamento da sociedade é muito pesada. Então a mulher tem muita informação. Tem a até sorte é que a frase. gente né, poli, mas Sim. é muita coisa que a mulher tem que lidar. E hormonalmente você não tem estrutura pra lidar com E aquilo. pouco se fala do puerpério. Não, Porque muito hoje, pouco, né, muito se pouco. fala muito sobre parto, tipo de parto, É. se vai ter o parto assim ou assado, e pouco se fala da flutuação hormonal do puerpério e o quanto é difícil. Nossa. E principalmente o primeiro filho. Zero saudade do puerpério. Zero. Porque é muito difícil. O primeiro filho, eu falo, e eu, poxa, sou médica, a Moni também, e mesmo sabendo a teoria, na prática, quando a gente viveu o puerpério. Foi difícil. É difícil, Foi muito mais difícil do que a gente Porque imagina. na prática a teoria é outra. Não, é foi outra, difícil. e é uma porque- dor, e é um amor ao mesmo tempo, Não, e você uma sente culpa, cobrança. aí você tá chorando porque você tá cansada. Tipo assim, você se tranca no banheiro pra falar assim, eu quero só fazer xixi. Só. E até hoje, né? Até hoje, a hora que eu vou no banheiro, a hora que as duas são de mim. Eu falo, pelo amor de Deus, deixa eu... 10 minutinhos, já vou. Não, é que eu tenho um negócio... Eu também tenho vários negócios. Bate na porta, né? É. Sempre tem uma batidinha Não, na e a porta. minha Mãe! porta que é de correr e não tem trinco. É assim, ó, Abre. mãe! Eu tô assim, ó, por favor. Tipo, tô trocando absorvente, você pode, por favor, dar licença? Aí ela, que nojo. Exatamente, que nojo. Vaza. Então, assim, a gente não tem, e depois que você tem um filho, acabou uma série de coisas. E outras coisas você tem que fazer um processo de voltar. De retomada. De ressignificar, de ser... Você pode continuar... Acho que a coisa que mais pega as mulheres é que parece que quando você é mãe, você anula a mulher que você era antes. E não é isso. A Não mulher pode. agrega um papel muito importante, mas ela tem que continuar saindo com as amigas, viajando sozinha com o marido, com o namorado, se cuidando. Porque Trabalhando. Isso tudo aqui é o que dá estrutura para isso aqui acontecer melhor. Sim. Mas muita mulher não acha que, por exemplo, então eu gostava, sei lá, de subir na parede transando. Agora eu sou mãe e tem a ver. Você não virou Nossa Senhora, Não, exatamente. né? Mas Você, tem uma coisa, a mulher você abençoada. continua... Eu Não, nunca esqueço que a Dora falou assim, ele falou, posso cortar o cordão? O Cristiano falou assim, pode, mas eu vou te entregar, porque eu não quero que você passe da cintura dela pra baixo na hora que nascer. E eu falei, cara, e é isso.
Tem homem que lida bem. Olha, tá lá para humanizar. Tem homem que não ia lidar. Que ele olha aquilo acontecendo e ele fala, nossa, agora isso aqui é uma propriedade do meu bebê, sei lá, ou olha aquilo tudo. Tem que ter essa... E tem que ter esse cuidado. E perguntar pro pai o que você quer. Porque e pra mãe também, se ela quer que ela olhe, né? Você quer que ele olhe e pra ele, você quer ver, você quer cortar o cordão. Então, eu acho que isso é muito importante. E no seu parto, Mari, tem uma situação que... Né, Tutu nasceu grande, né? Grande? Grande. Vamos definir grande... Um mamutezinho, 4,1 kg, mas não é só que era 4,1 kg, 52 centímetros e meio. Ela era enorme. Ela não acabava, a criança não acabava. Porque uma coisa assim, beleza, grande, saiu, não. Ela era grande e não terminava o neném. E eu assim, ó, gente, que sensação estranha é essa? Porque não parece estar saindo pra frente, né? Parece que tá saindo para outro lugar. E aí o Cristiano... E a analgesia de parto, você sente o sair, né? Que é bacana. Você sente a dor, mas você sente o sair, né? Isso. E você queria, o que você pediu pra mim. Eu queria era sentir saindo. Exato. Eu ter, né, o discernimento da força, tudo. E foi tudo diferente. Porque o da Júlia, eu tava falando isso lá no começo. A Júlia foi contração. Eu nunca esqueço, era a noite do Super Bowl. Tava com o boné pra assistir. De repente, no fim da tarde, começou a falar, eu acho que isso é contração. Aí eu falava... Lu, acho que é contração. Ela falou, então vai me falando. Aí eu falava. Aí eu fui pro São Luís. Aí e eu mandei... Você tava não sei aonde, aí eu tava lá. Aí a amor chegou e fez assim, deixa eu ver. Eu fiz, olha... Tá bem no começo. Tá virado aí. Você, como é que você falou? O útero ainda tava... Pra trás. E o colo grosso. Tava grosso. Colo grosso. Aí eu falei, então tá. Então eu vou esperar. Aí ela falou assim, Mária, você vai ter que esperar muito. Não quer ir pra casa? Não quer ir pra casa? Aí eu falei, não, prefiro dormir aqui e ser monitorada. Aí eu perguntei pro Cristiano assim, o convênio cobre? Ele falou, cala a boca. Tipo, pergunta. Eu falei, sei lá, posso dormir aqui? Pode. Aí a avó falou assim, Mari, mas eu não quero que você crie expectativa, porque do jeito que tá, talvez tenha que ser muito cesárea. No início, e ela teria que ter paciência. E eu assim, morrendo de dor, falei, fica pior que isso. Ela, fica bem pior. Porque do jeito que tá agora, vai demorar. Aí eu... Com certeza, muito bom, tô aqui pra isso. Aí ela assim, mas não cria expectativa. Você quer? Eu falei, não. É que eu falei, sou teimosa. Eu vou esperar um pouco. Vamos deixar rolar e ver o que acontece. Eu achei muito engraçado. E aí, botaram o negócio em mim, eu dormia, o Cristiano ficou assistindo Super Bowl, e eu assistia 2 minutos, dormia, e dor, e entrava gente, olhava as coisas aqui. Aí de manhã... Aí eu tava com 6 da manhã. Eu acordei, tava com 6 dedos. Eu não tinha um dedo de dilatação também, ainda tinha isso. Zero dedos, assim, era só... não, a única coisa que tava boa, acho que era... Tinha assim, uma coisa que tava boa, que era assim, o colo um pouco mais mole, mas... Acho que ela tava encaixadinha, se eu não me lembro. Mas e o colo era amolecido, era um colo favorável, era um colo favorável. Só que ainda tava virado, era um colo bem posterior e não tinha dilatação. Zero dilatação. Aí ela falava assim... Porque se eu te der... Qual é o negócio que ocitocina. Ocitocina. Ou misoprostol. Se o útero não estiver virado pra frente, não adianta nada. Porque vai acelerar o parto, não vai ter pra onde ir. Porque isso não vai sair. E eu falava, não, tudo bem, mas eu vou tentar. Não, tudo bem, pode tentar. Aí eu fiquei a noite inteira. Acordei com 6 dedos de dilatação. Eu acho que você desceu com quase 6. 6 eu acordei e liguei pra Miriam. Isso. Mas, sei lá, 10 da manhã. 8 da manhã. Aí ela chegou lá, foi fazer um monte de exercício comigo. Quando eu desci pro alcançar, ela tava com 8, eu acho. Acho que foi isso. Então, assim, foi tudo diferente. Da Laura, a minha bolsa rompeu meia-noite e 40. Lindo. Uma eu já tava no Einstein e 2h40 tinha nascido já. E o Cristiano, a diferença naquele que você fala, não olha, tal, na cesárea... Não, eu perguntei, ele ficou meio assim, eu falei, acho prudente, melhor. não. É diferente a barriga da gente. É diferente. Que também é cultural e também uma a gente tem que tomar né? cuidado porque às vezes a pessoa pode ficar assustada e perder o encantamento. E isso. isso. Depois no puerpério a gente precisa resgatar. Achar a mãe, achar a esposa, achar a mulher, achar a filha, achar todos os papéis que nós temos, se aí você tem um marido que se impressionou e não... chega perto. Fica mais difícil reencontrar esse papel de esposa, né? De mulher, de olha que bacana quando você fala, inclusive, da gente resetar suas expectativas. Porque naquele momento que você internou um dia antes, podia ser difícil, podia não dar certo. E a gente precisava compartilhar isso com você. Aí quando ela entrou e falou assim, danada! Eu falei, sou teimosa. Ela falou assim, teimosa, mas também... Tipo assim, existiam condições para. Isso, não é só uma questão assim, eu teimei... Eu falei pra você, eu vou tentar até onde der. Se não der, na medida da segurança dela e minha, a gente passa. E eu confesso a você que chegou um momento
que eu vou, né? Eu preciso compartilhar este momento. E eu sou uma pessoa super de fé, e você também, eu sei, essa família também, piscianas. E daí eu falei para você assim, não sei se você lembra, Mari, eu vou tomar um café. Foi. Desse jeito. E nesse momento que eu falei que eu ia tomar um café, na verdade é o momento de eu me conectar com Deus. Eu falei, eu vou precisar rezar e pedir que Deus... Eu lembro como se fosse ontem. Desse café. Você falou assim, eu vou tomar um café. Se nada acontecer, quando tiver acontecido, quando eu voltar, a gente vai partir pra cesárea, tá? Aí eu falei assim, tá. Porque ela era grandona. Ela É, deu um não, pouquinho é que de no- trabalho. Não tinha coroado, não tava sempre descendo. não tinha coroado. O grande problema era que não tinha coroado. Já tinha estourado a bolsa e tudo. Vocês tinham estourado. Olha a diferença. A Laura estourou dormindo a bolsa. Que o Cristiano fala até hoje que foi o frango Cada história é uma história. E ela foi completamente diferente. E aí ficou eu, o Cristiano e a Miriam na sala. Só. E eu subi. E a Miriam... É muito engraçado o parto, né? Porque a mulher tá muito vulnerável. Aqui é só a cabeça da Miriam, assim, no meio da minha perna. Vai dar certo. Aí eu, assim, o que eu faço? O que eu posso fazer? Aí ela, não sei o quê. Aí foi quando aconteceu isso, que aí eu não sabia. Pra mim, você tinha ido tomar um café. A gente E ia eu tomar tinha um esses café. minutos pra falar assim, Deus, pelo amor de Deus, dá um jeito aqui. Eu quero que nasça. E ela tá fazendo a mesma coisa que eu. Só que eu tava... procurando um caminho que fosse seguro. Eu fui, Mari, pro banheiro, porque eu falei, se eu começar a rezar aqui, as pessoas vão ver eu rezando, vão achar que deu alguma coisa errada. Imagina. Você tava tentando a pessoa, Ave Maria. Ah, não! Eu fiz do banheiro um santuário, entendeu? Mas não era sanitário? Não. Santuário. Eu achava que era sanitário. Não, eu fiz um santuário, literalmente, eu rezei e falei, Deus, me orienta. Quando eu descer, você me manda uma mensagem, né? A Tutu vai estar coroada ou não, para eu saber se o caminho é correto ou não. E eu faço isso hoje, sempre, no meu dia a dia, eu tenho essa conexão. Não, e o parto da Mega, que foi cesárea humanizado, que eu falo, uma das coisas mais importantes para ela, sendo que o marido é judeu, entendeu? A questão nem era isso. É que na hora você rezou. Você perguntou, você se importa de eu rezar? E ela falou, de jeito nenhum. Ela... E da Nega foi um sustão, né? Porque foi pressão alta. Eu tava em Belém, eu sou madrinha, também como ele ajudou, não é madrinha, mas madrinha no sentido coração. figurado. E as lembrancinhas, eu no meio de um barco em Benfica, eu, socorro, alguém vai, isso aqui. Foi tudo em cima da hora. Então ela tava muito assustada. Sim, e são essas coisas, e que o Marcelo teve também sensibilidade para não chegar e falar assim, não quero que reze, eu sou judeu. Que naquele momento foram importantes para ela. Então essa sensibilidade de vocês, que é personalizada, não é uma fórmula, entendeu? Não. É o que faz com que a gente lá fala, não, ela tá me olhando, ela tá olhando o meu bem-estar. E ao mesmo tempo ter a certeza também que nós médicos a gente não sabe tudo. E Exato. Que às vezes ter fé, né, é ter a certeza que tudo vai dar certo. Agora você vai contar como é que você voltou do não, o que estava acontecendo na sala de parto? Então, gente, olha, Deus, né? Tomei um sorvete escondido? Tomei. Tomou. Mas essa parte só descobriu quando eu vomitei. Mas... De uva. Que é pra mostrar bem o que eu tinha tomado. Pra ela não esconder de mim. Mas aí eu tava lá, né, rezando, engraçado. pedindo a orientação. E daí eu desci pra sala de parto. E, Mari, foi incrível, porque eu recebi a mensagem que eu precisava. Quem é que mandou a mensagem e conta como foi? A gente tava usando a caixinha de som. Ó, de novo, ó. Como é que eu fico? Foi demais. Eu tava usando a caixinha de som no celular do Cristiano. Porque ele queria as músicas. A gente fez uma playlist pro parto. Ele queria que nascesse com a música X. Obviamente não nasceu com a música X, né? Porque aconteceu coisa melhor. Foi melhor. Aí a minha mãe encaminhou um áudio do padre Fábio de Mello. E aí ele foi botar pra ouvir e esqueceu que tava na caixa. E aí quando botou a Fafá, sonhei com a Mari, a Júlia tinha nascido com a bênção de Nossa Senhora, não sei o quê. E aí eu, quando cheguei da Cristiano chorando, e você entrou. E tava o padre Fábio de Mello falando com a bênção de Nossa Senhora. Aí nisso a Miriam falou, coroou. Tá nascendo. Daí eu olhei pra sua mãe e eu falei, você canta Ave Maria? Foi. E ela começou a cantar Ave Maria. E nisso a Tutu, Nasceu. né? Nasceu, coroou, foi pro seu colo. E olha que coisa. Foi uma coisa muito linda o parto dela. Foi totalmente incrível. diferente, porque no cesárea tirou e foi pesar. E você fica procurando. A parte mais engraçada do pós, ele veio pro peito, não sei o que, o Cristiano cortou. Aquela coisa linda, né? Que eu falo de Golden Hour, sei lá. Aí pegaram, botaram. Na hora que botou na balança, eu ouvi assim, ó. Aí eu falei, meu Deus, não veio, tá faltando um dedo, uma perna, um pé. Alguma coisa aconteceu. Era todo mundo olhando o peso dela. 4,100. E aí a primeira coisa ela falou assim,
Se eu soubesse, eu não tinha insistido. Eu falei, graças a Deus você não sabia. Ainda bem. E que o padre Fábio de Mello me mandou a mensagem que eu precisava. Porque E o Cristiano foi idoso confuso e botou o áudio no negócio. E eu, de novo, danada! danada! Não, e aí a gente emendou, a minha mãe cantou a Maria, e a gente também colocou uma música do Padre Fábio com a minha mãe. Foi lindo. Então, no final, o jazz Cristiano queria, ficou pra depois, no Golden Hour tocou. Mas foi um momento muito mágico pra mim. Eu sempre falo pra ele que não só na minha separação ele foi muito importante pra mim, mas a Laura, a primeira bênção que ela recebeu com um mês foi dele. Aí não podia ser diferente. E a Júlia, eu falo que nasceu... Abençoada por ele. Eu brinco com ele que nasceu sob a proteção dele, porque foi na hora que ele falou que ela coroou. Foi muito, mesmo. Muito impressionante. Eu não tenho como não ter fé em Nossa Senhora. É Eu sou como ecumênica, se né? Eu sou Deus- filha de Iemanjá. é, eu tudo ouço música gospel. Eu sou da fé. Eu também. A fé me emociona, então, direcionada ao que for. Mas Nossa Senhora, pra mim, é... Porque quando eu perdi também, a Nossa Senhora veio parar na minha mão, num shopping, e a peregrina, né? E eu chorava, tinha perdido meu irmão, minha avó. E aí eu peguei, quando cheguei em São Paulo, eu descobri que eu tava grávida. Eu falei, ai, Thaís, ela veio pra minha mão pra falar, agora vai vir uma coisa boa. Aí eu perdi. Aí eu falei, por que ela veio parar na minha mão? E eu entendi que ela veio pra dizer, você vai precisar mais de mim ainda, mas eu tô aqui. Tenha fé. Então, tudo vai dar você certo. olha da maneira como te faz bem, e a minha fé é isso. Então, naquele momento, ele começou a falar, você entrou, a Miriam falou, coroou, eu falei, gente... Foi lindo demais. Não, e foi muito lindo como eu pedi a mensagem e a mensagem tudo veio linda, E eu acho que ela né? tomando café. E quando você fala em perda, né? E é tão difícil, né? Há pouco teve essa tragédia horrorosa aí em Blumenau, onde mães perderam as pessoas morreram filhos. por dentro, né? Assim, E eu falo, quando você perde um pai ou uma mãe, você vira órfão. Quando você isso aí. perde um marido ou uma esposa, você fica viúvo. Deus não deu uma palavra para dizer... É a dor que não tem nome, né? É uma dor que não tem nome quando você perde um filho. E eu tenho uma tia que perdeu os filhos na tragédia de Brumadinho. Brumadinho. Nossa, quando eu vi seu sobrenome... É. Porque eu tava... Foi o ano que eu separei, foi em janeiro. Eu já tava um horror. Separei em fevereiro, isso foi em janeiro. Eu tava com as meninas pra gravar o Hopi Hari, ir no Hopi Hari, sei lá, tava num hotel. E a televisão só passava aquilo. Aí começaram a falar os nomes. Aí falou Taliberte. Eu falei, meu Deus. Aí eu liguei primeiro pra Mega. Eu falei, tá sabendo quem é? Não, um primo, não sei o que. Aí que eu escrevi pra você. Porque eu falei, imagina, não tem nada a ver. Ou eu tô dando notícia. Olha, eu vi Taliberte lá na lista. Olha, você tá vendo alguma coisa? Então, E eu escrevi... muito doloroso. E eu escrevi um texto para ela, que eu vou tentar replicar. Eu fiz várias leituras e eu queria escrever alguma coisa especial. E quando eu acho que você perde um filho, seria uma gravidez às avessas. É como se aquele filho voltasse para dentro de você. Como se fosse no início da gestação, mas chutando o seu coração por causa da dor e todos os seus órgãos e te corroendo e te dando enjoo, cansaço. E eu acho que com o tempo aquela dor se transforma de repente numa semente que fica para sempre guardada no coração e que te dá força para continuar vivendo. Né? Eu acho que eu olhei isso. o meu. Como a gente lida com esse luto? Eu vou te falar que eu nunca presenciei uma coisa que parecia uma dor. Sabe quando parece que você vê a dor no ar? Foi quando a Cissa e meu pai se abraçaram no crematório. Eu nunca vi uma dor. Ali eu vi uma dor. E eu vi meu pai envelhecer 10 anos numa noite. Então, é uma dor que, graças a Deus, a gente não sente. Embora o parto, o aborto seja uma dor muito grande, as pessoas falam, mas não tinha nem nascido. Não é bem assim. Não. Mas é muito diferente. Você tem um filho de 18 anos, saiu pra andar de skate e nunca mais voltou. A Cissa ficou... Bom, no dia da morte, que eu voei pra lá, ela não sabia nem quem era quem. Depois passa muito tempo, um ano depois ela ainda não tava... Eu fui ver ela bem, acho que uns 2 anos e pouco depois, mesmo... Todos os amigos dela tendo posto ela na novela, no teatro, pra ela não ocupar a morrer mente. junto, né? Porque, na verdade, você perguntou como é que lida com o luto. Pra mim foi o seguinte, a saudade nunca vai embora. Você não supera, você aprende a conviver com aquele buraco. Ele vai fazer parte de você pra sempre. Mas você aprende a conviver com ele, com esse lugar. Porque você não é uma coisa que você substitui, não é uma coisa que você não tem como superar a perda de alguém. Meu irmão vai fazer 13 anos agora isso. Nossa. Passa muito rápido. Eu penso, eu tenho 43, meu irmão ia fazer 30 esse. O meu irmão tava... Eu não consigo lembrar nada relevante pra caramba que eu fiz antes dos 18 anos.
O meu irmão ia ganhar um reality de música no Multishow, chamava Geleia do Rock. Ele era finalista, ia ganhar. Ele ia mudar para Paris para estudar música, morar com meu pai. Meu pai nunca morou com um filho quando não tivesse casado. Então, assim, era o começo da vida dele, né? O começo da construção mesmo de vida. E ele não chegou a construir. Então, acho que tem essa dor do precoce. E eu lembro que na época, a minha avó estava de cama, minha avó materna, ela teve um AVC e minha avó era muito, muito, muito vaidosa. Então, assim, ela falava, quando ela via alguém na cadeira de rodas, ela falava, Deus me livre, depender dos outros. E ela teve um AVC, e aí não é que era cadeira de rodas, era filho e neto trocando fralda. E o AVC, tem um filme que chama Escafandra Borboleta. As pessoas acham que porque o corpo não está se mexendo, ela não está escutando as coisas. O olho estava super vivo. Então, a gente falava com ela, com piscar, ela estava ali. E você lida com a ignorância de muita gente que fica em volta falando coisas horrorosas, achando que ela não está escutando. Então, foi muito doloroso tudo naquele processo. A vaidade, o estado que ela estava e as coisas que ela ouviu. Né? Eu tive que interromper umas 2 pessoas, eu tive que tirar do quarto do hospital, porque começou a falar horrores. Eu falava, ela tá te escutando. Sim. E você viu o olho dela encher de lágrimas. Então, assim, foi doloroso o processo dela. Então, quando nessa época eu fui até meio morar com ela, cuidei dela. E aí teve em 2010 mesmo, eu fui visitar, ela estava num outro hospital, ela olhava, o olho dela era, desliga isso tudo, eu quero ir embora. Porque aí ela já estava no hospital, o olho dela era de súplica. Quando eu acordo, e o Rafa, teoricamente eu fui pro Rio para doar sangue, porque o Rafa sofreu um acidente, mas ele é jovem. Quebrou muito o osso, mas ele é jovem. Enquanto eu arrumava a mala, até hoje eu acho que minha mãe fez em conta-gotas, mas não sei. Na hora que eu recebi a notícia, a primeira reação foi, por que não levou minha avó que quer ir? Porque a gente não sabe. Porque não é lei natural, né? E aí o Rafa morreu em julho e minha avó morreu em setembro. E isso me ajudou a superar no sentido de cada um tem sua hora, tem sua missão. Se eu for questionar, eu nunca vou ter resposta. Se eu for lutar contra, não tenho o que fazer, ele vai voltar. O que me agrega ficar questionando isso? É entender que cada um tem sua... Isso me ajudou muito. E eu sofria muito também da coisa do... Que é uma coisa egoísta nossa, né? Eu ficava pensando assim, será que ele sabe? Será que ele sabe o quanto eu amava ele? Isso me torturava muito. Eu falava, gente, o que importa? Assim, eu acho que ele sabe. E se ele tá em outro plano me vendo aqui, ele sabe. Todo mundo tá sofrendo por causa dele. Mas aquilo me doía muito. E desde quando meu avô morreu, eu tinha 17 anos, eu sempre fui muito de falar. Você sabe, eu sou super afetuosa. Eu falo, eu te amo, não sei o que. Né? Com o meu irmão eu fiquei pior. Eu me despeço das minhas amigas, da minha mãe, do meu pai. Eu sempre falo que eu amo, sempre, sempre, sempre. Quando alguém me faz uma coisa, faço questão de agradecer e falar o quanto aquela pessoa foi importante pra mim. Porque literalmente a gente não tem o amanhã. A gente tem hoje. O passado não faz nada mais com ele. Amanhã a gente não sabe. A gente não sabe. E agora teve o negócio de Camburi, que eu quase morri lá também, né? Uau, eu sei. Teve um SOS, doutora Lu. O meu pânico... teve o SOS da candidíase. Fiquei desesperada, água nojenta. Nossa. Aqui, ó. Eu e a Mariana de biquíni molhado. E eu ainda tava... Que situação. Com o absorvente interno, quer dizer, o absorvente ficou com aquela água. Legal. Então, assim, a primeira coisa que eu vi, leptospirose, que o cara já tava lá, já tinha dado a receita pra gente. Aí eu liguei e falei... Eu posso? Faz algum sentido eu usar alguma coisa pra candidíase? Porque eu tava morrendo de medo. Não, e é impressionante, né? Outro dia eu ouvi assim, você não tem que se preocupar muito com a palavra preocupação. Meu Deus! Porque se preocupar é se ocupar de algo que nem sequer aconteceu. E as coisas que realmente são muito impactantes, elas geralmente acontecem sem a gente ao menos esperar. Nossa! Né? E surpreende, pega a gente na curva e a gente não estava nem imaginando que a gente ia se ocupar de fato daquela situação tão e era louco surpreendente. Eu ia sozinha. E aí 3 dias antes a Mari falou, não, eu vou com você. Marcelo vai com o Max, pra onde? Eu falei, tá bom, vamos embora. Então, a minha sorte é que ela estava comigo, porque quando tem alguém pior que eu, e ela estava muito desesperada, ela chorava, eu nem chorava. Porque na minha cabeça, eu tinha ela. Tinha que olhar a saída. Onde é a saída dessa situação? Ela entrou foi tão engraçado que ela entrou agora a gente ri, né? Na hora, ela correu, a gente com água até o joelho, ela entrou no banheiro, a gente foi olhar pela janela, como é que tava a água. Meu Deus, tá muito alto, não sei o quê. Ela pegou a escova de dente, começou a escovar o dente. Eu assim, Mariana, ela assim, ó, a gente tem que sair daqui. Aí eu assim, Mariana, dane-se, vamos morrer com cárie, dane-se, vamos embora daqui.
não, calma. Aí abriu a mala, eu falei, porque eu tava dormindo na mesma hora de uma hemorragia. Na mesma hora, é tudo emocional, né? Desespero. Lógico. Eu falei assim, adrenalina. A minha mala eu já tinha jogado em cima do armário. Eu falei, Mariana, eu preciso de uma calcinha. Ela pegou meu biquíni. Aí eu botei o biquíni e falei, vamos agora. Ela, calma, eu preciso achar um sutiã, senão eu não consigo pensar. Então, assim, tem umas coisas que o desespero dela, pra mim, depois foi engraçado, mas enquanto ela não fizesse uma coisa que tivesse parte da rotina dela, tipo escovar o dente e botar um sutiã, é como se o cérebro dela não fosse funcionar. Sim. E aí eu pensei, se eu estivesse sozinha, talvez eu entrasse num negócio desse. Mas a minha prioridade era ela Tentar não ficar manter a desesperada. calma pra ajudá-la. Então eu peguei as malas, joguei em cima do armário e a água dava choque. Foi uma sucessão de coisas que você falou, não tem como a gente se preparar. E aí, quando a gente desceu e a água tava aqui, você não sabe o que tem embaixo daquela água. Sim. Eu fui descalça, né? O cara falou assim, bota uma calça e corre. Eu falei, amigo, eu vou assim. Camisola, vou botar calcinha. Na hora que a gente saiu e a água era aqui, tinha medo de tomar mais choque. Aí passou uma mulher com a mala na cabeça. Eu falei, você tá tomando choque? Ela falou, Dani, você tem morro descendo ainda. Então, assim, eu podia morrer afogada, que a água entrava pelas duas portas. Tinha os bichos, que depois a gente viu uma cobra d'água, gostoso. Pererecas mil, e a outra, a Mariana foi gritar por causa de uma barata. Eu falei, Mariana, dane-se, é barata. Eu dei um peteleco na barata, assim, eu falei, dane-se, morreu, tchau. Mas assim, a sucessão de susto. Sim. Porque a água já tá alta, você vem entrando rápido pela porta. Eu abri a janela. No que eu abri a janela, veio o cara do hotel, um funcionário, e gritou assim, você pensa nos Estados Unidos, né, vai ter o furacão. Olha, nosso protocolo, você entra aqui nesse sótão, aqui, não sei o que, o porão, sei lá, você vai aqui. Não tinha protocolo. Não. O cara entrou gritando com o lama inteiro e falou assim, moça, enfia uma calça jeans, sai daí. Eu falei, não vou botar calça não, eu vou assim. Ele falou, mas corre, porque isso nunca aconteceu, a gente não sabe o que fazer. Uau. Aí quer dizer, a água, o seu culpar o desespero de quem algo. tá lá. Imagina. Aí você bota o pé na água, toma choque. Não, aí nisso pânico. vira o móvel, que era o mais pesado, que era o móvel que tinha frigobar e faz assim, que era o quê? O curto-circuito na água. Eu falei, eu em cima da cama com a Mari, a cama começou a andar. Eu falei, Mariana, vamos embora daqui agora. Filme de terror. Aí botei o pé na varanda. Eu falei, agora na varanda tá sussa, porque né, não tem tomada. Botei o pé na varanda, tomei choque. Falei, meu. Aí eu pulei os móveis. Aí a mulher falou assim, dane-se, você vai estar caindo no morro. Eu falei, não, então não é nem eletrocutada, nem afogada, eu posso morrer soterrada. E eu tenho que lidar com aquilo pensando, minhas filhas, nunca mais vou ver. Meu pai vai perder outro filho. Uau. Eu só pensava nisso. Meu pai, foi a primeira ligação que eu recebi quando meu celular voltou, 2 dias depois, foi meu pai, que ele ligou chorando e eu só pensava nele, falava, meu Deus, meu pai tá achando que ele vai perder outro filho agora. E aí a água, além de ser imunda, que a água da privada era igualzinha que tava no banheiro, você já sabia, aqui tem tudo, né? Xixi do rato, cocô do rato, cocô do gato, cocô de todo mundo. A gente chegava uma hora que a gente falava assim, seu cocô, pega uma água aqui pra mim. Aí, porque a gente tinha que rir de alguma coisa. Aí o cara, então passa aqui, seu cocô. Porque falava assim, você tá com meu cocô, você tá com o meu. Porque a gente não tinha o que fazer, a gente ficava rindo. Não fazer. Aí tinham bolhas de combustível enormes, porque o gerador e os carros estavam com água até o vidro. Cara, aí você não pensa nisso, você vai. Sim. Quando você chega no lugar que você chega no lugar que você sente o cheiro da sua roupa. Eu só pensava nas histórias das meninas que lavam roupa no Rio, lá no Pará, né? Elas ficam imersas até aqui o tempo todo. E isso dá muito problema ginecológico. Óbvio, porque fica aquela umidade, não precisa nem ficar Sim. Umidade, óbvio. Mas é uma coisa até que, não sei se é isso mesmo, minha mãe falou que muito caso de câncer e tal, porque fica tudo ali, sujo, não sei o quê. Eu só pensava nisso. É muito doença infecciosa, né? A água suja, Deus muito suja. suja. Mas muito tempo debaixo d'água. E eu pensava nisso. Aí, todo mundo, não, que é leptospirose. E eu assim, ó, quieta assim. Aí eu falei, mulheres, leptospirose. E candidíase, tá? Porque assim, a gente tá com essa água suja na gente. Aí um cara, a gente vai tomar um banho aqui. Gente, não esquece de fechar a boca. Eu falei, meu amor, não interessa a boca. A gente andou com água até aqui. Vocês também têm orifício embaixo. Vocês estão com água dentro de vocês. Ai, que nojo. Não é que nojo. Vocês têm que pensar nesse lado da saúde de vocês também. Que homem, que só sai, que idiotice. Mas tem água entrando em você. E a gente, então... Não, e o próprio contato com a pele, né? Horrível. Eu tenho uma picada que até agora ela inflama. Não cicatrizou. Até agora. Eu tenho certeza que é alguma bactéria daquele negócio lá. Mais leptospirose que a gente não tive. Mas, Mari... eu tô muito louca, eu posso tomar. Não, faz isso aqui, pega de 3 dias, pronto. Ela me ligou. E uma coisa que é interessante, olha a coragem que você teve que ter pra enfrentar tudo isso. A coragem de estar do lado da Mari, dar força pra ela. Gente, ela tava devastada. E a definição de coragem não é a ausência de medo. O medo, ele existe.
Olha quanto medo você sentiu, mas você seguiu apesar do medo. Então isso é importante, O medo, eu tinha muito medo e eu tive mais medo por ela do que por mim. E eu acho que foi isso que eu falei, quer saber? Porque ela tava muito desesperada. E eu não tava. Alguma coisa. E tem a fé, né? Eu falava, vai ficar tudo bem. Mas a gente tem que saber como sair daqui, mas vai ficar tudo bem. E aí, você sai disso assim, e a gente ficava de mão dada assim. A gente dormiu de mão dada a noite seguinte. A gente não conseguia, porque... E aí, quando a gente chegou em São Paulo, a gente ligava, eu vou dormir sem você, como é que eu vou dormir sem você? E as filhas estavam no sítio. Porque o gatilho é uma coisa muito maluca. Eu fui entender o que é gatilho depois. Só agora. Porque antes eu falava, gatilho é uma coisa, você tá numa situação e aí você lembra daquilo. Não é. O gatilho não é que você acha que vai acontecer a mesma coisa. Então, eu tô no 6º andar do meu prédio aqui, moro a gente é vizinha ainda, 2 quadras. Ainda tem isso, que eu faço a receita, eu vou lá buscar na portaria. É verdade. Eu moro no 6º andar. Teve uma chuva, umas 3 semanas atrás, uma coisa horrorosa, que a questão não é só a violência da chuva, a ventania junto. É isso que me remete ao que aconteceu lá, porque eu ouvia muito vento. Eu olhava para tudo alagando, não é que eu falei assim, a água vai subir até o 6º andar. Não é isso. O gatilho, ele pega você e leva ao medo de lá, independente de você estar correndo o mesmo risco. Então, é como se você estivesse lá. Então, eu tive o ataque cardíaco igual, suei, comecei a entrar em pânico, e aí eu tomei o floral, que minha terapeuta me deu, e que me acalmou. Mas eu achava que o gatilho era você ter medo daquilo acontecer naquele momento. Não é. Você fica com o corpo reagindo como se estivesse lá, mesmo sabendo que não tinha qualquer risco. E olha que curioso que você está falando, né? Você falou... Eu tenho uma picada que até hoje não cicatriza, que é uma ferida física. Mas as feridas emocionais, elas são tão graves, ou até arrisco a dizer mais graves do que as físicas, e também precisam de carinho, de tratamento, de cuidado, né? E as pessoas, de novo, o negócio da empatia, a gente via os dois lados lá, muita generosidade e solidariedade, via também quem roubava doação para vender na praia. Então, mas além disso, eu tava passando por uma coisa que só eu passei, a Mari e tal, certo? Então eu tenho a minha perspectiva do que aconteceu. Mas não morreu ninguém. Não morreu ninguém, mas eu tive muito medo de morrer. Sim. Eu fiz um monte de stories mostrando as coisas, só que os stories não entraram às 5 da manhã. Foram entrar às 4 da tarde, quando entraram todos os outros meus da tarde. Então as pessoas não tiveram noção do tempo, e eu botei a hora, o tempo que a gente passou essa situação. E aí teve um stories que eu falei, mostrei os carros. Aí eu falei, gente, perdi meu carro, mas tudo que é material a gente trabalha e compra. O importante é que eu tô viva. Essas matérias clickbait, porque como os meus vídeos foram os primeiros que saíram, minha mãe postou no Instagram dela. E o desespero. Não, eu peguei meu celular. Uma sensação de pânico, eu tinha ligação, né? da Sadi pelo G1, SBT, Record. Minhas vídeos estavam em todos os portais. Meu Deus. E aí tinham matérias clickbait. Então era o quê? Mariana mostra o estado da... filha da Fafá de Belém mostra o estado da pousada. Abre aspas, perdi meu carro. Eu queria aproveitar esse gancho. Isso, né? Aí você fala, foi uma frase, dentro de uma porrada de coisas que eu falei. O que acontece? O cara que chegou bêbado do bloquinho, né, que ele tá no carnaval dele, ele sentou no sofá dele, aí ele ligou a SPTV. Aí tá lá vendo, pessoas morrendo, soterradas, né? Nossa, a outra tá preocupada pelo carro. Primeiro, quando eu acordei daquele jeito, pra mim, no máximo, Camburi tava alagado. Eu não tinha como saber, sem internet, sem televisão, que foi da proporção que foi. A pior parte nem Camburi foi Vila do Saí. Então, como é que eu vou saber que tem gente soterrada morrendo em outras regiões? Não tinha como. As pessoas não estão pensando nisso, estão pensando que eu sou uma filha mimada, que queria que... Teve um cara que falou assim, ela queria que o helicóptero fosse levar água pra ela. Com certeza, super eu. Não te conhece. Exatamente. E o dono da pousada também... eu critiquei ele, porque ele não apareceu lá. E depois, e aí tinha uma menina que me atacava muito. Muito engraçada essa história. E aí ela também instigou pessoas a me atacarem. E depois eu fui entender que ela era esposa do dono da pousada. Também estava num sofrimento dela, e que ele tentou atravessar a barreira, porque eles moram mais pro sertão, e ele não conseguiu. E ela ficou com os 2 filhos em casa, com água super alta, sem saber se ele voltaria. Então, quer dizer, quando eu reclamei e não tivemos acolhimento aqui, o cara tava se ferrando lá. E eu também não sabia dele. Sabia. E ela não sabia de mim. E o mais engraçado é que quando ela começou a me atacar muito, ele falava assim, pelo amor de Deus, ela tava desesperada. Ele me defendia. Aí quando passou tudo isso, eu fiquei só focada em doação, fui fazer um monte de mutirão, doar roupa, não sei o quê. Eu vi que ela me marcou no stories. Aí eu falei,
Não quer comigo, não quer me atacar mais? Aí eu fui lá olhar, era um pedido de ajuda, de doação. Estranho, aí eu repostei ela, postei. E aí fiz stories e falei, olha, Renata, eu queria que você me ouvisse. Eu acho que num momento a forma foi errada. E eu, de novo, era a minha perspectiva e não era dela. Todo mundo ali tem uma perspectiva diferente. Ela, eu, o cara que assistiu no SPTV e eu. Só que as pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro. Não conseguem. Então é mais fácil eu ser a mimada que estava reclamando do meu carro do que eu ser uma pessoa que passou por um trauma horroroso. Ah, mas você não perdeu ninguém. Não, hoje não, eu já perdi. E o meu pai poderia ter perdido o segundo filho. Então, assim, cada um com a sua história de vida, cada um com o seu trauma, cada um com a sua coisa. E as pessoas... E eu passei por aquilo, assim, desesperada. E aí depois daquilo eu fiquei pior ainda. Uma mudança muito brutal aconteceu comigo. Eu passei a realmente não ligar mais pra hater, porque eu fui dormir muito destruída com as agressões que eu tava sentindo. Eu falava, cara, tô frágil. Tava hormonal, tô toda cagada. Menstruada. Toda errada. Numa situação e de atacada. pânico. Eu falei, gente, as pessoas estão me atacando nesse momento. E eu fui dormir muito mal. E a Mari me abraçou, ficou de conchinha comigo e falou assim, cara, pelo amor de Deus. E quando eu acordei, as pessoas que passaram pela mesma coisa comigo, estavam mandando mensagem, falando que conversaram com o dono também, que falaram pra ele. Eu falei, pô, quem passou pela mesma coisa que eu, tá do meu lado. Meus amigos que me conhecem estão me acolhendo e mandando mensagens lindas. Que eu tô dando importância pra gente que não sabe nem do que eu sou feita, né? Então, virou uma chave, literalmente. Eu apago hoje solicitação de mensagem sem nem olhar, eu não respondo hater. E é uma coisa que eu sempre me cutucou em algum lugar. E a segunda coisa que eu levei e que veio muito firme nessas coisas com a Renata, que agora eu e a Renata, a gente é uma só. Que bom! E que bonito que teve o perdão, né? E o entendimento, partes, né? Porque ela também agiu no mesmo desespero que eu. E se fosse da minha família estivessem falando, eu ia ter feito pior que ela. Eu falei, Renata, você até foi fofa. Porque se estivessem falando da minha família, como eu falei, indignada da sua, eu teria feito pior. Então, assim, me colocando no lugar dela, a empatia. As duas estavam no estado que nunca passaram por aquilo, estavam no medo. E a gente é muito amiga. Hoje a gente fala assim, a gente ressignificou aquilo, fazendo daquilo primeiro, o bem para os outros. Então eu faço, eu separo doação aqui, vou pra ONG, separo. Isso vai para lá, eu filmo todo o processo, eu mostro ela entregando no sertão, onde nem a Defesa Civil chegou ainda. Então a gente fez da nossa experiência uma coisa boa. Uma história única e boa. E aí isso aí significou o que para mim? Existem coisas que não valem a pena a gente carregar com a gente. E às vezes a gente espera coisas de pessoas que não podem dar. Então, você não precisa tirar a pessoa da sua vida, mas você coloca numa outra gavetinha. Exato. Essa aqui eu posso contar pra outra. Essa aqui é só pra ir no pagode. Essa aqui é pra dar risada. Essa aqui, se acontecer alguma coisa comigo, não vou poder contar com ela, mas ela não é uma pessoa. Quando você faz isso, você não tem expectativa sobre o outro. E aí você não se decepciona. E quando você não carrega, a mágoa que você carrega do outro, você não perdoa, você tá tomando um veneno esperando que o outro morra. E só você vai criar um câncer dentro de você, vai ficar um negócio horroroso, a pessoa tá seguindo a vida dela. Pra que você vai carregar uma coisa que não te agrega nada? Não, e o hater... que a gente tá falando sobre as diferenças, as diferentes histórias, né? Eu queria aproveitar esse gancho, Mari, pra te fazer uma pergunta. Você falou aí do seu parto, a gente contou um pouquinho sobre a sua mãe cantando no seu parto, a gente contou um pouquinho sobre o seu pânico com relação à preocupação que você estava no meio de toda aquela situação do que o meu pai e minha mãe podem estar desesperados e preocupados comigo. Então, assim, a gente que te conhece sabe que você tem uma relação maravilhosa com seus pais. Que são músicos, pessoas super bem-sucedidas, amados, eles muito linda. Não, eles se amam e ela fez muitas vezes. Eu reclamava do meu pai é músico, né, da vida. Eu reclamava do meu pai, ela defendia ele, eu ficava com raiva dela. Eu falei, o que você tá defendendo? Porque seu pai foi quem eu escolhi pra ser, porque ele é incrível. Mas eu tô falando como filha, você não tem lugar de fala. Então, ela fez um post sobre ele de aniversário que eu me emocionei. Não, ela falando, incrível. Eu falei, meu Deus. Mas eu queria saber o seguinte, como é crescer sobre esse holofote, né? Sobre essa perspectiva de falar, gente, perdi meu carro, mas isso a gente recupera e pegarem perdi meu carro. Porque você e hoje, aos 43 anos, e eu imagino que hoje com 43 anos você tem uma maturidade para lidar com isso, mas que talvez com 15, com 16 fosse muito mais complexo. Como é crescer sobre esse holofote
conseguir manter uma certa sanidade, né? De lidar com tudo isso. E a gente chorando. E conseguir, né? Hoje chegar à vida adulta mantendo uma boa relação com os pais. Então, é muito... Eu tenho pais opostos no sentido assim, a minha mãe é leonina, então ela é muito, e o meu pai, ele é pouco. Então eu tenho uma coisa desbalanceada. Só que ao mesmo tempo minha mãe é muito leonina, minha mãe sempre prezou muito pela minha independência. E eu sou assim com minhas filhas. O Cristiano morre de saudade, chora 3 dias longe. Eu não tenho isso, porque eu não cresci assim. A minha mãe, ou ela trabalhava ou não tinha como ir pra escola. Então eu passava 2 meses sem ver minha mãe. E a gente tem essa conexão que a gente tem, porque o tempo que a gente tinha junto era um tempo especial. E ela me protegeu muito da questão do holofote, não só de exposição minha, mas, por exemplo, eu chegava na escola, e aí o professor falava, não, a gente relevou isso aqui porque, né, ela já fica longe da mãe. E ela falou assim, mas a vida dela vai ser longe da mãe. Vocês não têm que facilitar nada para ela. Não é esse caminho, porque se vocês ficarem abanando, a vida não vai abanar depois. Então, minha mãe era muito rígida com uma série de coisas, principalmente porque ela ficava longe, tinha regra, eu ficava de castigo às vezes, eu nem sabia por quê. Ela falava, porque o porteiro falou isso aqui. Eu falei, você sempre perguntou? Não, o porteiro falou, então fica de castigo. Eu falava, mãe, pelo amor de Deus. Não! Ela preferia pecar pelo excesso do que eu ser uma mimada. Por isso que quando eu ouço essas coisas, mimada, queria que o helicóptero... Dói. Gente, sabe quantas pessoas ofereceram helicóptero pra mim quando eu tava lá? No mínimo umas 15. Eu não aceitei de ninguém, minha mãe ficou puta comigo, o marido da Mari também, porque eu não queria ocupar o espaço aéreo com uma coisa desnecessária que era eu. E que você já tava bem. Tava né? bem. E assim, eu não tava correndo risco. Eu tava brigada. Ah, mas tem helicóptero que chega com doação, mas volta vazio. Tá bom, beleza. E se na hora que eu estiver lá pra voltar com um helicóptero vazio, chega alguém num estado horroroso? Eu não vou conseguir dormir os próximos meses sabendo que eu usei uma coisa que outras pessoas tinham usado. E eu queria sair de lá o mais rápido possível pela estrada, porque também ficar lá era usar água e comida que estavam racionadas, tomar banho, escovar o dente, tudo com água que as pessoas estavam lutando pra ter. Então, assim, não fazia sentido pra mim. A primeira oportunidade a gente foi embora, levou horas e horas pra chegar, mas saímos de lá. Então, quando eu ouço que e aí, imagina, o Jornal de Belém, os comentários eram assim, super cruéis. Porque você é vista como a filha da Fá de Belém. Você não é vista como a mãe da Laura e da Júlia. Você não é vista como filha da Maria de Fátima e do Raul. Você não é vista como a amiga dos seus amigos. Você não é vista como filha de um pai que já perdeu um filho numa tragédia. Ninguém olha isso. Eles olham a filha da Fá de Belém, que com certeza é uma mimada. Eu lembro quando a Laura, não tinha nem a Júlia, em Belém, calor desgramado. Bem redundante isso, né? Belém, calor. Eu com a mochila nas costas, tinha aquelas mochilas que a bolsa me irritava muito. Eu tinha uma mochila bolsa de trocar fralda, não sei o quê. A Laura não pula. E eu assim, oh meu Deus do céu, calor. E aí alguém escreveu assim, imagina, isso aí tem 2 babás sentadas lá dentro. E eu ficava assim, eu nunca tive babá. E nunca teve. Eu sou prova, nunca teve. Sempre cuidou das filhas sozinha. Não, incrível. E a minha questão não era provar nada pra ninguém. Primeiro que eu queria muito viver a maternidade. Mas a coisa você falando o Cristiano... a Juju nasceu. Eu queria viver aquilo, porque é uma coisa que você nunca mais... Você não tem como você ver de outro jeito. Não tem. Assim, você... Vai ter coisa que você vai perder ali que o tempo não vai voltar. Então eu queria muito viver aquilo. E as pessoas, não, porque ela tem motorista, segurança, eu assim pensando, tô aqui atrás de um táxi, suada, minha filha pulando. Com essa mochila. Trocar uma fralda, socorro. As pessoas não te olham como um ser humano. E você é estigmatizada a esse lugar. E acabou. Assim, você é isso aí. Elas não querem olhar o seu lado humano, elas querem olhar... E aí tem a questão da inveja que a gente tava falando, que com certeza a filha da Fafá, nossa, teve, de repente, quando eu comecei a escrever no blog, eu recebia crítica também por estar falando mal da maternidade. Não tava falando mal, eu tava humanizando a maternidade pra um monte de mulher que falava, caramba, eu não posso reclamar disso porque... Você tava dando voz. Falar, né? Meu, por que aquela pessoa tá falando que eu tinha que ter o parto X ou Y? Por que aquela pessoa tá falando que eu tenho que amamentar tanto tempo se eu não tenho leite? O que aquela pessoa sabe da minha vida? Aquela pessoa que sentiu a mesma coisa, ela fala, meu, graças a Deus alguém pensa como eu. E você abraça aquela pessoa. Eu não tive babá, não é uma questão de provar nada pra ninguém, mas por quê? Primeiro, o Cristiano é família árabe, né? Sim. Trocentas pessoas só em São Paulo. E a gente mudou do Morumbi pro Brooklyn. Que aí, tanto que uma filha nasceu em cada hospital, né? Porque a mãe do Cristiano era Moema, a minha ex-cunhada Campo Belo, a tia dele Vila Olímpia. Então, eu tava a 5 minutos de cada uma.
E aí a gente quer fazer alguma coisa e deixava com a família. Tinha uma rede de E apoio. uma família super Era uma rede de apoio. presente. Se o Cristiano tivesse sido transferido pra Bahia, talvez eu tivesse babá. Mas eu não precisei ter babá. Porque eu tinha, quando minha mãe tava aqui era ela, que na verdade era a Mônica, eu brinco com ela que a minha mãe botava a fralda ao contrário. Mas eu tinha uma rede de apoio que me proporcionou. Eu sei que eu tive um privilégio muito grande. Eu não tive que sair correndo para trabalhar, eu trabalhava mais com o público, eu podia fazer em casa. Eu tive um privilégio muito grande. Mas o privilégio maior foi poder viver as minhas 2 filhas um ano intensamente. Aí com um ano foi pra creche, mas tudo sempre fui eu e o Cristiano. E o Cristiano foi baita pai. Não só como pai, e hoje minha guarda, por exemplo, é anormal, né? Porque a guarda é o quê? Fim de semana, cada 15 dias e quarta-feira. Ele chorava de um jeito pra devolver as meninas, que eu falei, Cristiano, pelo amor de Deus, não precisa ser assim. Quando você tem que seguir a lei. Sim. Não, a gente troca todo domingo. É uma semana cada um. Olha que bacana. É um perrengue com as mochila da academia, do inglês? Né? É. E daí? O que elas estão ganhando de saber que ela tem a mãe e o pai fazendo questão de estar com elas. Elas têm desorganizadas. A gente mora um L do outro, né? Eu moro aqui, ele mora aqui. Então, é a pé. Ah, esqueceu um negócio? Vamos lá buscar. Pode até ser mais perrengue, mas elas têm uma certeza do quanto o pai faz questão de estar com elas e a mãe também. Ah, mas eu vou saudar da mamãe quando eu tô com o papai. E vice-versa. Mas são 2 pessoas que estão muito mais felizes hoje. E o Cristiano não só na maternidade. O Cristiano, quando nasceu, isso nas 2 gestações. Às vezes, quando eu tava fazendo na segunda, que eu tive a massagem, né, da Miri, que ela me ensinou para poder ir soltando o leite. Enquanto eu fazia massagem, eu trocava a Júlia. Exato. Na Laura, que eu não tinha essa questão, enquanto eu amamentava, ele dormia no chão do quarto. Porque ele falava assim, eu não posso fazer muito, eu posso trocar a fralda, agora eu não posso aumentar, eu não posso... Mas eu posso estar aqui. Então, assim... É permitir o pai ser tão importante quanto a gente é mãe. E acho que muitas vezes nós mulheres não permitimos que eles exerçam a paternidade. E isso é bacana, porque quem ganha ter o pai e a mãe junto são os filhos. Que é a questão da separação também, né? Ter uma separação e entender que na separação, embora você tenha um ex-marido, ele não deixa de ser, ele não é mais ex-pai. Exatamente. Né? Então que a presença do pai e da mãe é tão importante quanto e que os filhos não podem virar moeda de troca numa relação de um ex-casal, né? Que as coisas podem funcionar mesmo tendo casas distintas, às vezes valores distintos. A gente também tem que ser um pouco tolerante de entender que talvez a regra não precisa ser exatamente a mesma nas 2 casas, porque são 2 cabeças pensando diferente, mas que pode chegar ali num denominador comum para que as crianças ganhem, né? E quando as pessoas entenderem finalmente que as únicas pessoas que importam de verdade numa separação são as crianças. Exato. Porque eu vejo muito isso. Obviamente, não foi assim, mar de roda. O Cristiano sempre foi muito parceiro, você sabe, super parceiro, a gente era melhor amigo, tal, não sei o quê. Cara, o amor acabou, uai, fazer o quê? E beleza, acabou, vamos seguir. Só que ele ficou um ano, assim, super... O que eu precisava, ele tava. E até hoje ele é assim. Claro que nesses 4 anos, né, tem uma questão também cultural. Ele vem de uma família, né, mais tradicional. Eu venho de uma coisa completamente não tradicional. Então, existem pontos que a gente bate um com o outro. Mas ele me surpreende muito, porque ele se abre muito mais. Porque o mundo é outro, né? É outra geração. Então, a gente conversa muito. Então, a Laura tem uma coisa com... Ela se cobra muito. E aí, 6º ano, começa... Agora ensino fundamental, estamos juntos. Primeira vez de manhã para começar, né? Então já é assim, acordou, o cérebro dela nem acordou ainda. Várias matérias, vários professores. E o pai é visto mais como rígido e eu como mais compreensiva, mas não é isso. O Cristiano só não quer que elas relaxem. Com foco. Eu fui pra casa do Cristiano, a gente sentou com ela e os 2 conversaram juntos, porque ela tem que entender que, independente de um ser de um jeito, que naquilo ela tem o suporte dos 2, pode contar com os 2. E eu vejo muito, depois da separação, o homem se vingar ou, né, retaliar através de dinheiro e a mulher retaliar através de filho. Alienação parental. Eu posso ter tido momentos que eu tava, sei lá, com raiva do Cristiano. Eu nunca fui capaz de falar para as meninas nada disso, porque ele era meu ex-marido, ele era meu pai. Sim. Em relação a ele ser pai, eu não tenho o que falar. Eu não posso. E aí isso eu aprendi com a minha mãe. Quando ela defendia meu pai e falava com raiva, era porque ela me defendia, eu ficava com raiva, brigava com ela, ela ia voltar pro quarto e ela ligava pra ele, dava um esporro nele. Você não se entendiam entre eles. Ela levava pra ele o negócio,
mas ela não me deixava, ela não me envenenava em relação a ele. Perfeito. E ele separado tinha um ano, né? Assim, mas ela sempre quis separar as coisas. Meu pai casou 18 vezes. Eu me apegava a todas as madrastas. E, assim, isso é ele. Ele é assim por uma questão dele ter crescido de uma forma X, que é diferente da minha mãe, que é diferente de mim. Mas nunca ela fez com que meu pai fosse o vilão da história. E minha mãe, quando ela engravidou, ela falou pra ele, eu sei que você é músico, a gente tem realidades diferentes. Não se preocupe com nada, de prover, de nada. Eu quero só que você esteja. E acabou. E eles têm uma ligação. Eu saio pra jantar, pra almoçar com os dois, eu choro de rir. Porque eles são muito engraçados juntos. E aí, não sei o que, volta. Eu acho que vocês fossem irmãos. Então, Sim. Vindo disso, obviamente, eu já cedi muito, o Cristiano também já cedeu muito, pra que chegasse no equilíbrio. A paz. Nesse momento, era um momento muito bom. De ligar, dar risada, mandar um meme, não sei o quê. Mas é uma construção também, não dá pra você separar e falar, olha, que beleza. E a separação, enquanto ela não é definida, que aí a questão do luto também, você não tem um luto pra viver. Então, quando você tá naquela coisa, não, é só um tempo, é só não sei o quê. O padre Fábio fala isso pra mim. Enquanto você não assinar um papel, não concretiza. Você não vai, é como Brumadinho. Enquanto você não enterra, você não vê o corpo do seu filho, você enterra, você não consegue colocar no teu corpo que aquilo acabou. Não consegue. Mas eu penso um pouco assim, que às vezes o amor, ele não precisa acabar, ele pode se transformar. É o que você falou, meus pais hoje parecem irmãos. Talvez não seja mais um amor de casal, sexual, né? Não, mas possa ser um têm amor de amizade, possa ser um amor de irmandade, de cumplicidade. E a gente tá numa eterna transformação, Exato. né? Transformação como pessoa, como indivíduo, e sobre o amor que a gente sente pelo outro, né? Então isso é muito, muito interessante. Uma coisa da muito separação bacana. foi muito assim pra mim. O Cristiano, na verdade, ele começou a buscar outras coisas pra ele. E aí certas características minhas, que eu sou muito, né, expansiva, já não era mais o que ele... Eu não sei, acho que ele... Eu não consegui, assim, entender exatamente, mas assim, ele não foi um cara escroto comigo. Ele só deixou muito claro assim, a gente tá muito diferente. E quando a gente separou, a mulher sempre se pergunta o que ela fez de errado, sempre. Ela sempre se culpa. E foi engraçado que quanto mais eu fiquei sozinha, mais eu amei ficar comigo, que é uma coisa que eu sempre achei que minha felicidade dependesse do outro. Então eu sempre queria estar namorando. E eu tô 4 anos agora. Você aprende que a felicidade ela vem de você e você opta e quer compartilhar com outra pessoa. Mas isso é um processo. E quando eu separei, eu falei, vou ficar mais sozinha. Ai, meu Deus, os caras entram no Instagram, tem 2 filhas, tem 43 anos. Isso se transforma em outra coisa. Mas hoje eu vejo assim, eu sou muito mais feliz. De 12 anos, 10 eu fui muito feliz. Mas o final do meu casamento, quando eu olho pra hoje, eu sou muito mais eu do que eu poderia ter sido se eu tivesse continuado casada. Porque a gente acaba se moldando, se adequando. E às vezes você vai matando partes de você por uma coisa maior, uma família, não é que ele me fazia fazer isso, a gente que se permite fazer as coisas. Sim. E aí eu fui, voltando a ver os meus amigos da vida inteira, eu voltei pro country, que foi onde eu comecei a cantar, que é as pessoas que eu amo, que eu proíbo de me chamar de Mari, de Mariana, que é Nani, minha primeira Nani lá, vai me chamar de Nani lá. É Nani sempre. Você volta muito pra você e você fala, cara, eu gosto de ser assim. E você E é tão maravilhoso a gente descobrir que a gente é uma ótima companhia pra gente mesma, né? Eu tô com uma filha à sua volta te amem como você é. Você não quer mais se adaptar e ficar no bolso de ninguém. Mari, como a gente vê a sua diferença, né? Eu falo que o blog que você tinha, né? Que era Mamãe em Primeira Viagem, e foi um blog que eu acompanhei de pertinho. Super. Foi super postado as duas. E super bacana, que falava muito sobre maternidade. Acho que dava voz para as mulheres que compartilhavam a mesma dor que talvez você compartilhava ali. E chegou num momento que eu percebi a transição quando você pegou esse blog e deu para sua irmã Maria, que tinha acabado de ser mãe. E naquele momento, gente, foi um ato de amor. Imagina, não sei quantos seguidores. Foi engraçado mesmo. Foi lindo, né? Eu tava com um amigo um dia, ele falou assim, cara, você tem noção do tamanho da generosidade que é isso? Eu falei, não tem. A minha irmã é muito incrível. Ela é muito mais brava que eu, muito mais ciumenta que eu. A gente nasceu no mesmo dia. São idênticas. Idênticas. Quando alguém fala que eu sou a cara da minha mãe, eu falo, deixa eu falar uma coisa. Você não conhece a Olha, minha irmã. Porque assim, eu e minha irmã, Muito e o Rafa também, era idêntico ao meu pai.
isso aqui da minha mãe. Mas como eu sorrio muito, todo mundo acha que eu sou igual a minha mãe. Agora, eu e minha irmã, eu brinco que ela quis nascer no meu dia, porque ela nasceu prematura. Porque você vê no meu dia, você quis. E é engraçado que a gente tem uma coisa muito parecida. Pisciana também. Pisciana também. Igual Só que a ela mim. ainda é mais... Por exemplo, eu não tinha leite, ela tem pra caramba. Ela, o filho vai aumentar pra sempre. Ela tá no mesmo lugar, levanta a blusa. Eu sempre tive uma coisa muito... Então, a gente é muito diferente em algumas coisas. Mas ela tem a mesma coisa agregadora e da empatia, da sororidade, sabe? Então, eu falei assim, chega uma fase, acho que a Laura tava com, sei lá, 8, não sei. Chega uma fase que me cansou falar da chupeta, do não sei o quê. Né? Tipo, pra mim, eu preciso ter a vontade, o tesão de fazer aquilo. Passou pra mim, eu falei, ai, não é mais assim, eu acordo, nossa, já sei o que eu vou produzir hoje, vou fazer um negócio. Eu olhei pra Maria e falei, ela tá lá no começo. Sim. E é outra geração, é Rio de Janeiro, não é São Paulo. Aí eu passei o bastão brincando, né? Foi e aí bonito. eu falei assim, nossa, mas você passou tudo... Gente, pra que eu vou manter um negócio por orgulho de deixar lá, que eu não tô com saco de alimentar? E você tava num outro momento Eu tava da num sua outro vida. momento, E as minhas filhas meninas estavam grandes, crescidas. eu tinha separado, eu queria muito mais Exato. falar sobre a mulher do Sim. que a mãe. Sim. E ela, na hora que fez a transição, ela perdeu alguns seguidores, porque né, tinha uma coisa da curiosidade da filha da Fafá, mas 98% das pessoas ficaram, e ela tem surpreendido muita gente, e me surpreendeu muito, porque ela é muito carismática, ela é muito inteligente, ela é feita para aquilo, minha irmã. Então me dá um orgulho muito grande de ter deixado para ela, e ela tá fazendo daquilo uma coisa incrível. Eu não falava, por exemplo, de homem machista, de não sei o que, eu não falava nada disso no meu, eu falava mais de criança, falava de mulher. Ela foi a primeira pessoa a postar um react do Red Pill. Ela foi a primeira pessoa a levar a cara desse cara pra um monte de coisa e falar, gente, o que é isso? Exato. Um cara que vê uma mulher com filhos como alguém que tá procurando uma saída... E ela nem separada é. Então, assim, ela deu um outro rumo com a cara dela. E eu tenho muito orgulho dela, porque ela nasceu pra isso, ela não sabia. E é um presente que você deu. E acho que define um post que você colocou que é muito bacana. A minha personalidade confunde as pessoas. Confunde muito. Às vezes eu quero ficar quietinha. Às vezes eu quero ser extrovertida e sociável. Às vezes eu sou tranquila. Às vezes eu sou barulhenta. Às vezes eu não quero falar, fico calada. Às vezes eu falo demais, né? Mas eu sou intensa, eu sou uma sincericida, eu vivo, eu sinto a energia como uma boa pisciana, né? E eu me ajusto. Tem uma diferença muito grande que eu entendi também nesse período aí, antes dessa desgraça de Camburi, que a gente falava muito assim, eu vou ver o hoje, porque amanhã não existe. Eu continuo vendo isso. Mas o viver o hoje não é você fazer tudo o que você quer ao mesmo tempo agora, porque isso também gera uma ansiedade. É você assim, cara, o que eu quero fazer hoje é deitar numa rede que eu armei na sala, porque a varanda não cabia, eu botei no meio da sala, e assistir minha televisão, e tomar meu vinho, e é isso que eu quero fazer hoje. Esse é meu viver hoje. E às vezes a pessoa vê o viver hoje como, eu vou soltar de bung jump, aí eu chego lá embaixo, eu entro num rapel. Não, às vezes você quer isso, às vezes você não quer isso. É ter paz. É ter paz. E eu acho que tanto o Peixes, né, ele é cada um pra um Um lado. pra cá. E o meu ascendente é Gêmeos. Não, Então, eu tenho dias completamente diferentes do outro. Porque eu sempre quero respeitar aquilo que eu quero fazer. Eu entrei numa fase muito voltar pra pagode, voltar pro country. Mas tem dias que eu só chego em casa e eu só quero tomar uma taça de vinho e ficar quieta no meu canto e ler um livro. Só eu quero fazer. E é isso que as pessoas têm que aprender a se ouvir. Porque eu vou ser sempre essa... O meu diretor do Canta Comigo brinca muito comigo. Eu sou parte do corpo de jurados do Canta Comigo, são 100 jurados. Conta um pouquinho pra gente de como tá sendo essa experiência. A gente tá gravando a temporada 5 do adulto. A gente grava agora mais 3 episódios agora. E depois começa o Team, que é incrível. Só emoção. Eu falei pro diretor, não sei nem que você bota cadeira pra mim. Tem que botar um banco alto que eu só faço assim, ó. Porque eu não vou sentar pra criança nenhuma. É muito emocionante. Você aprende muito com a história das pessoas. Só que você fica microfonado o tempo inteiro. E o coitado do diretor... Ouve 100 pessoas ao mesmo tempo. E aí ele chega e me fala assim, Mariana, você é muito cabeçuda, meu. Para de falar certas coisas. Sei lá, entra um cara bonito, as meninas falam um monte de besteira. Aí ele fala, você não entende que isso aí é se expor? Eu falei, quem disse? Quem disse que isso não é uma cortina de fumaça pra eu falar um monte de besteira e as pessoas não querem questionar o que eu faço na minha vida? Mas, Porque Mari, eu aprendi a viver. No Canta Comigo teve uma situação, acho que foi o último, que o 4 foi o último, né? Último. Que acho que a finalista chegou lá
E na hora de ela se apresentar, não sei se você lembra desse ela episódio. Ela é jurada agora, Isso, Ana Massa. Exato. Daí ela chega e fala assim, bom, quando eu era mais jovem, no colégio, eu sofria bullying e eu era considerada diferente. Esquisita. Hoje, eu aqui, na final do Canta Comigo, eu realmente acredito que eu sou esquisita. E daí a Mari soltou, somos todos esquisitos, assim, ou somos bem-vinda ao clube, não tem ninguém normal aqui. E foi engraçado. Foi demais. Porque... Mas tem um cantor muito famoso, que não está mais entre nós, mas muito querido, que sempre dizia, eu não vim pra me explicar, eu vim pra confundir. É isso, mas é isso. E assim, aquela menina, quando ela falou aquilo, ela procurou um acolhimento quando ela falou aquilo. E ela olhou para um painel máximo. que parece o nosso diretor de zoológico. Atenção, zoológico, vai começar. Porque é bando de doido junto com o microfone. Aí, ele nessa hora, tava assistindo a final. Aí, quando eu apareci fazendo isso, eu tive um ataque de riso. Eu olhei meu telefone, já tava Marcelo digitando. Eu falei, nossa, ele, Mari, eu não te falei isso antes, mas assim, eu quase caí da cadeira de dar risada. Porque quando você começa, eles selecionam microfones que comentam aquela pessoa. Eu não tava selecionada. Mas então, você assim, comentou e todo mundo. Então eles vão lá e botam. E eu Foi demais. Meu Deus, mas por que as pessoas... É isso, a menina... Aí depois, olha que louco. 2 meses depois ela me escreveu e falou, Mari, obrigada pelos seus posts sobre síndrome de Cushing. Eu tinha e eu não sabia. Aí eu falei assim, ai, que desserviço você postar um antes e depois você tá gorda, tá magra. Eu falei, meu amor, então você não leu. Eu tô falando da síndrome de Cushing, que é um negócio que o meu estresse, meu cortisol vai a milhão e eu engordo sem nem estar comendo pra isso. Eu tô falando de uma questão de saúde. Exato. Sim. E o antes e depois, a coisa é a saúde. Só que meu fica enorme, não é questão de comer 8 quilos de pão de queijo. Pode ajudar pessoas que às vezes não sabem que aquilo existe. E essa menina fala assim, eu sou grata a você, porque... Então, quer dizer, além de eu ter chegado lá falando um negócio nada a ver, eu nem sabia que eu fiz um post e ela falou, cara, eu acho que eu tenho isso aí. Olha que bacana. E aí ela hoje tá como jurada na minha fileira. Aí ela fica toda bichinha do mato, né? Que ela é novinha lá. E aí eu sou canta cara, muito. Mas muito. Muito. É um negócio descomunal. Uau. E ela tinha um cara, a gente tava falando uma coisa ou outra pra ela. Aí eu chamei ela aqui e falei, olha só, você não tem que trabalhar desconfortável não, tá? Você sentiu desconfortável, você vai falar. Se você não quiser falar produção, você fala pra mim. Aí juntou um monte de mulher. A gente vai levar isso pra produção. Você não pode se sentir desconfortável. Olha que bacana. E acabou. Porque assim, a gente tá ali pra isso. É acolhimento. E a gente já é veterana de lá. Ninguém vai se crescer em cima de menina nova que chega. Mas a maturidade, Mari, os haters, ou com alguém que, né, te expõe ou fala mal de você, o problema tá muito mais na pessoa que fala mal de você do que em você. É isso. Mas a maturidade nos permite, né? Quando você aprende que o ato de uma pessoa falar sobre ela e não sobre você, também é outra libertação. Sim. Porque quando as pessoas estavam lá, teve gente que eu tenho certeza que me agrediu tanto em Cambori, porque meus posts foram parar na capa do portal. E eles queriam estar na capa de um portal. E a inveja... Assim, o trauma. Eu fico em casa. Você quer voltar lá? Você pode ter toda a gente que você quiser. Passado por eu isso. Preferia ter... Um stories meu, num dia muito bom, tem 3.000 views. Num dia normal, 1.200, 1.300. Quando eu reapareci na internet ali, tinha 46.000 views em cada stories meu. Você acha que eu quero que 46.000 pessoas... meus views estejam assim... No momento que eu tava quase morrendo, com água de cocô no corpo, de camisola, desesperada, pessoas chorando, ou o meu trabalho? Sim, claro. Então pode ficar com essa fama pra você, fica à vontade. Então, a inveja tá até nisso, na visibilidade que você ganha no momento que você nem pediu pra ter visibilidade. E o hater tá aí, ele fala assim, não, ela tem muita coisa. E no canto era assim também no começo. Algumas pessoas tiveram problema comigo, era tipo, além de ser filha da Fafá, ela ainda é carismática? Além de ser filha da Fafá, ela ainda dá conselho assim? As pessoas gostam dela, né? Como as pessoas gostam dela. Ainda é a pessoa que é a líder da galera e junta as pessoas em casa? Perdão, mas eu sou. Tem amigos? Como assim? Tem assim? amigos? As pessoas gostam dela não por ser filha da Fafá. Olha que louco. E isso é muito ofensivo, né? Falar, as pessoas gostam de você por causa de ter esse... Não, pera, eu sou uma pessoa. Eu sou legal. Eu tenho amigos que eu sou legal. Mas, Mari, eu gosto de uma frase que diz assim, a inveja é a maneira ignorante de admirar. Eu acho perfeito, porque a pessoa, ela queria estar na sua vida, ela queria a sua vida, mas ela vai lá e te critica e te joga uma energia ruim. E a gente, né, como boas piscianas, a gente capta isso, e isso é muito ruim. E o pisciano coloca todo mundo à frente, né? Então, quando alguém fala pra mim que eu era mimada, não sei o que, eu ficava pensando... Cara, quando eu falei do cara do sócio da pousada, eu tava falando por mim e por 40 pessoas.
Quando eu não pego um helicóptero, é porque não sei o quê. E as pessoas não querem ver. Elas querem ver o que justifica a agressão delas. Mas e a a gente internet tá no deu mundo... essa abertura, né, das pessoas falarem A o que gente quer. tá num mundo que tá passando por um momento difícil, Nossa, complicado, isso um de pouco ontem, intolerante. Assim, ontem não, né? E a gente precisa refletir muito sobre essas coisas, Humanidade. né? Humanidade, como ter mais empatia, como se colocar um pouco mais no lugar do outro. Entender que o outro pode estar passando por uma situação que às vezes você nem sequer imagina. Que ele pode realmente ter acontecido alguma coisa, não ter tido um dia bom. Tem uma né? frase Tem milhões de coisas que levam a isso. Então... A gente nunca... não julgue. A gente nunca sabe a cruz que o outro tá carregando. A gente não sabe mesmo. Exato. Porque a gente fala assim, aquela ali, ó, tem dinheiro, tem não sei o que. Cara, às vezes ela carrega uma dor, ou que inclusive ter dinheiro é ruim pra ela. A gente não sabe. Mas aí é problema de rico, né? Beleza, mas pra ela é um problema. Sim. E tá, assim, tá imputando um sofrimento. Eu não perdi ninguém soterrado, eu não perdi minha casa, mas eu nunca tinha pensado na minha vida que eu ia morrer. Então, assim, dentro do que eu vivo, aquilo foi muito grave. Não, dentro do que aquela outra pessoa vive, aquilo foi muito grave. Cada um com a sua vivência, com as coisas... Vive coisas que pra você talvez se passasse mais fácil e que pra você seria a morte. E cada um tem uma história de vida, uma bagagem, né? Que traz os gatilhos. É isso. Né? Gente, precisamos encerrar. Acabou. Ficaria mais 18 horas aqui falando. Também aqui. Ai, que lugar mais querido. Tá assim, entre amigas, batendo papo. Antes de vocês encerrarem, eu quero agradecer, não só, pra mim é uma honra estar aqui com duas pessoas que eu admiro muito. Quando você convidou, eu falei, o que eu vou fazer lá, gente? Olha quanta coisa que a gente aprendeu com você. Se deixasse falar, eu ia 18 horas. Mas, porque realmente vocês tiveram um papel muito importante na minha vida. Eu vou chorar. Nunca vou esquecer de vocês duas da Miriam, nunca na minha vida. E o anestesista que era muito engraçado. Carlos. Porque naquele momento a gente não tem como você estar mais vulnerável que aquilo. Não tem como você... é o momento mais vulnerável, você está literalmente com a perna aberta, tudo seu tá ali. E o bem mais precioso, né? E você tá trabalhando para trazer um bem precioso de uma maneira que seja segura para o bebê e pra gente. E tem muito médico e tem muita gente que só visa o bem-estar do bebê. Contanto que nasça, a mãe vai ficar estrupiada. E vocês foi assim, o oposto do meu outro parto, que foi uma preocupação sobre o Réveillon e a equipe do Réveillon. Como é que eu vou passar o Réveillon dela? Vocês tiveram a preocupação... E era sexta-feira de carnaval, hein? Sim! Verdade! Sexta-feira de carnaval. Gente, eu não lembro mais o que é pular carnaval. Já nem ligo muito pra carnaval. Então, eu geralmente estou fazendo parto no carnaval. A Júlia é um confete, né? A Júlia é. Mas é engraçado que eu me senti muito cuidada... Não cuidada por um corpo médico. Eu me senti cuidada como mulher. E eu segui... né? Depois a gente vai lá. Aí vocês fizeram a trina. Que eu falei, cara... Tem que existir lugar assim, porque você, quando você vai no ginecologista, é uma coisa absolutamente íntima, que só a mulher sabe o que é. Os exames que a gente passa, o homem nunca vai saber, eles reclamam de uma próstata. A gente tem trocentos exames muito mais invasivos e que a única coisa que a gente quer é ser acolhida, ser cuidada. E vocês cuidaram de mim no momento que eu mais precisei, que eu tava ali e sem saber se eu ia conseguir, se eu não ia conseguir. Mas vocês duas, assim, torcendo para que acontecesse da maneira como eu tinha desejado. E em todo o processo eu fui muito acolhida. Pois, Mari, eu vou te dizer que a gratidão eterna é nossa. É nossa, que prazer enorme. Por ter nos escolhido e ter confiado que isso, gente. A nós. Não, e eu que tô aqui falando, vocês estão confiando em mim falando podcast. A honra de poder estar nesse momento, porque realmente, assim, o seu parto foi muito especial, foi muito lindo. E essas coisas todas fazem com que a gente seja hoje quem a gente é, sabe? Então, eu tenho total certeza de que vocês, naquele momento, também são parte do que eu me tornei. Mesmo que separada, mesmo que eu não esteja, realmente não estou em dia na consulta. Tá tudo bem. A gente se fala. Hoje vai ter uma secretária mandando eu também, eu tenho que fazer mesmo, pelo amor de Deus. Papai Nicolau precisa fazer. Pode deixar. Mas não tem daqui a pouquinho botar na trina. Não, mas a gente fala. Não é falta de a gente se falar. A gente não, se não fala, é, tá não tudo é. certo. Não, e fora que eu pergunto coisas aleatórias, nada a ver. Assim. Tá tudo bem. É o nosso incrível hábito de virar amiga das nossas pacientes. Porque a gente se sente acolhido. Tem médico que você fala, cara, não vou ligar fora da hora, não sei o quê. Eu mando mensagem pra ela que às vezes eu falo assim, a única pessoa que vai me ouvir agora e entender o que eu tô falando, mas quando é filha, menina, era ela. E é um prazer, imagina. Mas a gente adora. Cuidar de um você, das diferencial suas filhas. hoje. É o que eu falo, a diferença do médico que olha exame
e um médico que olha não só o corpo, mas o ser humano, sabe? E acolhe. Isso foi muito importante pra mim, porque eu sempre fui aqui botar todo mundo na frente. Naquele momento eu tive que entender que eu não podia botar ninguém na minha frente. Só eu e minha filha, né? Então, e vocês deixavam isso tudo muito claro. Mas o momento ápice foi essa aqui entrando. Eu já vomitada, a criança ali, ela assim... Danada! Ela tinha um ataque de riso. Eu falei, ai, gente, até hoje virou piada interna. Eu não consigo mandar um danada, WhatsApp meu celular pra Mônica Mari danada. sem Ela falar, fala, oi, querida, danada. eu falo, oi, danada. Porque foi Foi engraçado, lindo. porque vocês são muito parecidas, mas são diferentes. Muito né? diferentes. Eu Você sou é mais mais assim, o pisciana. Essa aqui já é mais... É a capricorniana. Ah, bom. Por isso dá pra entender, Mas né? olha, Júlia. amiga Aí. pisciana, sócia pisciana, É isso. filha pisciana. É, eu falo, os piscianos vieram na minha vida É pra me isso. fazer evoluir. É Mas isso aí. vai ter três das minhas melhores amigas são capricornianas. E minha filha é mais velha é capricorniana. Mas eu acho que Já deu match. complementaram, já deu match. Não, É mas isso. Mari, incrível ter sido escolhida pra te entregar o seu melhor presente, tá com vergonha. você, né, nesse Eu período vou fazer um incrível. último parênteses. Quando eu tava grávida e a Laura, né, obviamente um de outro tinha uma insegurança, embora ela tivesse pedido, eu nunca esqueço quando nasceu, ela falou, quando ela viu a atenção de duas meninas, ela falava assim, mas eu pedi um bebezinho, eu pedi uma menina. Porque, tipo, que essa menina tá tendo mais atenção que eu? Durante a gravidez também teve uma coisa que fez uma diferença incrível, que a gente foi na consulta juntos, eu queria que a Laura visse, né? E ela pegou uma boneca Foi. e fez um parto de uma boneca pra Laura entender o que ia acontecer. Exato. E a Laura se sentir parte daquilo. E a Laura fez o parto na boneca. Aquilo foi de uma importância pra Laura se sentir integrada, porque tá dentro de mim. O que ela vai me ajudar? Mas ela ali, ela fala assim, eu vou entender o que vai acontecer com a minha mãe. E ela tava entendendo o processo que eu ia passar. Eu nunca ouvi na minha vida alguém fazer isso que ela faz. Então, assim, por isso que é a tia cegonha. Porque ela agregou a minha filha mais velha ao meu parto, sabe? E nem eu tinha pensado nisso. Ela falou, traz, que eu converso mais com ela. Quando eu vi ela fazendo a boneca, a Laura fazendo o parto, eu falei, meu Deus do céu, a importância que isso tem. Porque não é um neném nascendo, é uma família nascendo. E uma irmã nascendo, a Laura né? Se sentir também. Pertencente àquele momento. E não responsável, porque eu falo pra ela até hoje, a Laura se sente mãe da Júlia, eu falo, não leva isso pra você. Mas ela vai cuidar da irmã dela também. Sim, ela se faz parte. importante nesse processo. E eu nunca tinha visto alguém fazer isso. E entender porque... mas é porque é tão, né, abstrato aquela barriga. O que tem dentro daquela barriga e como funciona. O que é uma bolsa. O que é um cordão umbilical. O corte do cordão umbilical. O que é o nosso umbigo, né? Até a questão das energias que a gente carrega. Onde estava conectado o nosso cordão umbilical. Olha a grandiosidade do nosso umbigo. Que ninguém dá a menor bola para ele. E eu sei que você dá. Eu acho que a Laura nasceu antes porque eu comi pimenta. Foi pelo umbigo. Cristiano, eu teria sido com 2 meses. Minha mãe não viu sem pimenta. Mas obrigada mesmo. Não, eu que agradeço pelo vocês carinho. duas por tudo, assim, por tudo que vocês significaram e significam na minha vida até hoje. Nunca vai ser diferente. Vocês sempre vão ser meu time de amor e a Miriam. E eu vou terminar aqui lendo um post que estava no seu Insta e que eu acho muito perfeito de tudo aquilo que a gente conversou. E parece que quem é de um outro Insta, que acho que é Escritologia, mas eu vou ler que eu achei muito lindo e foi você que postou e eu tô trazendo aqui para terminar nosso podcast. O mais caro da vida é simples. Um cafuné, uma troca de olhar com olhos que sorriem, mirando a alma. Um abraço que esquenta o coração. O compartilhar de uma refeição. Poder chorar no colo de alguém que você ama. Se sentir acolhido. Rir de uma besteira qualquer, em um lugar aleatório, se sentindo em paz. Vincular, repousar os sentimentos, confiar. Ser independente do ter. Tornamos tão complexo esse nível de simplicidade. Precisamos retornar para a essência e ali estar, sem pompa, sem máscara, sem defesa. Permitir ser vulnerável em um mundo de escudos talvez seja mais importante do que aprender a ser forte. Boa. Ai, emocionante, mas obrigada. Quando você fala negócio das coisas mais simples, se alguém me perguntar por que doutora Lu e a minha danada, por que foi tão importante, eu não vou falar uma coisa técnica, entendeu? Eu não vou falar assim, porque naquele momento ela me deu uma analgesia. Tudo ali pra mim não foi nada técnico.
foram as coisas simples, foi o acolhimento e o amor. Eu não consigo falar assim, não, a doutora Lu é ótima porque você não sabe. A maneira como ela faz, o papo, não é isso que vocês significam pra mim. Então, esse post é isso, assim, a gente tem tanta coisa simples que traz tão mais felicidade do que coisas grandiosas ou caras, ou que seja, que as pessoas às vezes passam por uma coisa e não vivencia aquilo porque não prestou atenção. Então, o mais forte pra mim do meu parto foi realmente o cuidado humano que vocês tiveram comigo e o acolhimento. Não o bisturi que usou, o negócio, a parte da que eu não lembro nada. Eu lembro da fé, do Padre Fábio, da danada, do peso da criança, mas eu lembro do amor, sabe? Nossa, o Carlos fala assim, isso que fica. E o Carlos no corredor, bom, o Carlos fala no corredor, não posso falar, mas também em momentos mais tensos, o Carlos falava uma coisa horrorosa de engraçado, o Cristiano morria de rir, e isso trazia um alívio pro Cristiano, dava uma relaxada nele, e em mim. E isso tudo é importante pro processo. E, de novo, não é a parte técnica, é a parte humana. E é isso que vai diferenciar a gente da máquina. Numa era de inteligência artificial, chegando aí com tudo de telas, né? Onde a tela vai fazer muito melhor que a gente, muita coisa. Então, aquelas pessoas que, de fato, são humanas e que tocam no coração com o gesto, com amor, com carinho. E você é muito isso. E acho que por isso, Mari, quem te conhece não se conforma quando sai qualquer tipo de reportagem dizendo que você está preocupada com o carro. O meu carro, gente. Porque, de fato, essa não é você, Mari. A gente que te conhece tão bem sabe o quanto você se entrega, você não vive pela metade, você é intensa, você ama, eu falo, eu prefiro me estrepar, mas ter tentado. Porque eu não nasci pra viver num mundo de si. E se eu tiver... Porque você não tem que mudar lá atrás. Então, eu prefiro, às vezes, me dar mal, mas ter tentado, do que eu não tentar e ficar, não, olha aqui, ó, tô protegida. Não tô aqui pra estar protegida. As coisas muito piores que não dependiam de mim aconteceram comigo. Por que eu vou, na parte que eu posso me arriscar a ser feliz ou a conseguir uma coisa, eu não vou me arriscar? Sim. Então, é isso. Não, a gente já tem da vida. Se a gente não tentar... Isso aí. Eu sou assim, me jogo de cabeça. Minhas amigas falam assim, ai, Mariana, vai você de novo. Eu falo, fui. Sem arrependimento. Eu sei. E você é isso. Você é incrível. Coração. Obrigada de coração. Obrigada. Mora no nosso coração para sempre. No meu, pelo amor de Deus. Obrigada pelo convite. Gente, um beijo para todo mundo. Beijo. Até e mais. Não esqueçam, se tiverem sugestões, mandem para nós, para mais bate-papos aqui, tá bom? Ai, que lindo. Beijo. Vou trazer minha mãe, né?